O ato de decidir na vida nem sempre foi fácil. Às vezes nos encontramos totalmente tomados pela dúvida, pela incerteza, pelo medo, diante de uma decisão a ser tomada, principalmente se a decisão for muito importante. É como se estivéssemos diante de várias portas e precisássemos escolher uma porta apenas. É como se nos encontrássemos diante de várias estradas e precisássemos escolher uma. É como na prova, o professor às vezes dá a prova e tem aquelas questões que é preciso marcar uma alternativa correta. Qual alternativa marcar? Então, a dificuldade de decidir, de escolher, se torna maior, às vezes, porque nós temos muitas opções. Mas o grande segredo e o grande desafio também é nós decidirmos pela alternativa correta. É nós entrarmos pela porta certa, seguirmos pelo caminho correto. O grande desafio é decidir corretamente. Mas por mais que seja difícil tomar decisões, fazer escolhas, é impossível um ser humano viver nessa terra sem precisar tomar decisões e sem precisar fazer escolhas. Diariamente, nós precisamos tomar decisões, nós precisamos fazer escolhas. Quando acordamos, somos nós quem decidimos se vamos permanecer deitados ou se iremos levantar. E olha que todos os dias dá vontade de ficar deitado. Somos nós quem decidimos se iremos vestir tal roupa ou não. Somos nós quem decidimos se iremos pegar essa estrada para chegar até o trabalho, para chegar até a escola ou não. Irmãos e irmãs, somos nós quem decidimos o que comprar quando entramos numa loja, no mercado, enfim, num comércio. E olha que às vezes alguns vendedores passam um apuro terrível com algumas pessoas que demoram uma eternidade para escolher, para decidir qual roupa levar, qual produto comprar. E quando se trata de decisões importantes, qual faculdade eu vou fazer, que profissão eu vou ter um dia, onde eu vou morar, com quem eu vou me casar, enfim, são muitas escolhas. Enfim, as escolhas da vida, as decisões da vida estão em nossas mãos. Somos nós quem decidimos. Deus nos deu a liberdade de escolher, a liberdade de decidir. Precisamos urgentemente tomarmos posse de que somos nós quem decidimos qual rumo a nossa vida vai tomar, em qual estado de vida nós iremos permanecer. Saiba, irmão e irmã, que a nossa decisão tem o poder de causar um antes e um depois em nossas vidas, tem o poder de dividir a nossa história. E é por isso que nós precisamos sair do estado de derrota para um estado de superação em rumo à vitória definitiva, que é o céu. A palavra diz em 2 Samuel, capítulo de número 12, que depois do pecado de Davi, nasceu um filho da mulher que era de Urias, e Deus feriu aquele menino e adoeceu gravemente aquele menino. Então Davi ficou muito consternado com aquilo, suplicou ao Senhor pelo menino, jejuou e passou a noite em sua casa, prostrado por terra, vestido um saco. Nem comida ele queria comer. Mas depois de 7 dias, o menino veio a falecer. E quando Davi soube que aquele menino havia falecido, olha só o que aconteceu. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, mudou de roupa e entrou na casa do Senhor para se prostrar. De volta à sua casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Davi ficou prostrado, triste, angustiado pela doença do menino, mas quando enfim o menino faleceu, Davi falou: eu não posso permanecer no chão mais, eu preciso me levantar. Na palavra de Deus, em Marcos, no capítulo 10, a Bíblia diz também que havia um cego à beira do caminho chamado Bartimeu. Bartimeu, quando percebeu que Jesus passava, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou, mandou que alguém fosse até Bartimeu chamá-lo. E quando ele ouviu o chamado daquele alguém, a palavra diz no versículo 50 que Bartimeu, lançando fora a capa, ergueu-se de um salto e foi ter com Jesus. Meu irmão e irmã, a primeira decisão de Bartimeu
foi não se conformar com o seu estado de vida, marginalizado, à beira do caminho, excluído. Ele disse: Jesus, tem piedade de mim. E depois foi o seu salto, o seu erguer, uma atitude de ir até Jesus, que mudou a sua vida para sempre. Ergamos como Bartimeu, tenhamos essa decisão de ir até Jesus. Irmão e irmã, como nós precisamos de decisão em nossas vidas. Às vezes nós permanecemos num estado de prostração, de derrota, de tristeza, e basta que nós tenhamos a atitude de se levantar para que nós sejamos homens novos, porque Deus quer isso para cada um de nós. Às vezes ficamos: eu não consigo, eu não posso, eu não consigo vencer esse vício de fumar, esse vício de beber. Quantas pessoas não dizem isso? Mas nós precisamos saber que a nossa decisão tem um grande poder, porque quando nós decidimos na terra por algo bom, Deus já está pronto para cooperar com a nossa decisão. Nós também não podemos ficar adiando decisões. Nós muitas vezes temos essa mania: amanhã eu faço, amanhã eu vou. Ficamos adiando visitas, adiando o perdão, adiando tantas e tantas coisas, irmãos. E a palavra diz em Provérbios 27, versículo 1: não te gabes do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará. Geralmente, quando vamos convidar uma pessoa para a igreja, para um evento da igreja, geralmente as pessoas dizem: deixa para outra vez, deixa para uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade talvez não existirá. Irmão, nós precisamos nos decidir, principalmente por Cristo hoje. Hoje é o dia da salvação, a palavra diz. É hoje que nós precisamos tomar essa decisão. Não podemos ficar adiando decisões importantes, principalmente a de estar com Cristo, porque amanhã pode ser tarde demais. Precisamos sair de cima do muro e tomar uma decisão definitiva. É certo, irmãos, que nós somos tomados pela dúvida, pelo medo, pela incerteza, diante de tantas decisões que nós precisamos tomar, e nós ficamos naquele impasse: eu faço ou não, eu tomo essa decisão ou não. Mas chega um momento na vida em que nós precisamos sair dessa indecisão e tomar uma decisão definitiva. No reino de Deus, grave isso no seu coração: não há meio termo. Só há dois caminhos: ou nós seguimos por aqui, ou nós seguimos por aqui. Ou nós escolhemos entrar por essa porta, ou nós escolhemos entrar por aquela porta. Ou nós escolhemos o bem, ou nós escolhemos o mal. Ou nós escolhemos a morte, ou nós escolhemos a vida. Ou nós escolhemos a bênção, ou nós escolhemos a maldição. A porta estreita ou a porta larga, ou Cristo ou o diabo, ou o céu ou o inferno. Por qual desses nós iremos optar? Nós precisamos ter uma decisão firme, porque não existe esse negócio de ficar em cima do muro. Eu sou cristão, mas eu também vivo apegado ao mundo. Não existe isso, porque Jesus disse em Mateus 5,37: dizei sim se for sim e não se for não. O que vieres além disso vem do maligno. E em Apocalipse, no capítulo de número 3, a palavra diz: tu não és nem frio nem quente, porque tu és morno, eu vou vomitar-te. Sabe o que mais, meus irmãos? Nós não podemos tomar decisões pelos outros, e os outros não podem tomar decisões por nós. Cada um deve ser o autor de suas decisões, os responsáveis pelas suas decisões. É claro que eu e você podemos orientar outras pessoas diante de decisões que elas precisam tomar, e nós também podemos ser orientados por outras pessoas a respeito de decisões que nós precisamos tomar. Mas a decisão final precisa ser de cada um. É como no reino de Deus: nós anunciamos a palavra, nós convidamos a Cristo, nós chamamos para a igreja, mas a decisão final é de cada um. A nossa missão é lançar a semente. Eu estou lançando a semente por meio desse vídeo no seu coração, mas a decisão é sua. Eu não posso tomar uma decisão por você. Diante de tudo, nós só concluímos que precisamos de sabedoria para decidir. Mas como agirmos com sabedoria diante de uma decisão?
Primeiramente, nós precisamos reconhecer que o nosso Deus é luz. A palavra diz em 1 João capítulo 1, versículo de número 5. Deus é luz e nele não habita trevas algumas. Jesus falou, eu sou a luz da vida. Quem me segue terá a luz. E a palavra ainda diz que quem anda nas trevas tropeça, mas quem anda na luz não tropeça. Então Deus é aquele que nos ilumina. Ilumina o nosso caminho, ilumina nossas decisões nessa caminhada, nessa vida. Então, meus irmãos e irmãs, primeiramente nós precisamos estar conectados a esse Deus que é luz. E como nos conectamos a esse Deus que é luz? Através da oração. Quando nós oramos, nós entramos em comunhão com o Senhor de maneira plena e profunda. E ao orarmos, nós precisamos pedir a Deus a orientação para as nossas decisões. Precisamos entregar ao Senhor as nossas decisões. Precisamos também, meus irmãos e irmãs, esperar no tempo de Deus. Esperar não é deixar para amanhã. Esperar é confiar no tempo de Deus, sabendo que a hora certa vai chegar. E que nesse momento nós precisaremos tomar a decisão. Precisamos também refletir. Nós não podemos agir por impulso, por impaciência. Existe uma regrinha muito básica que fala: nós não podemos tomar decisões nem quando estamos muito felizes, muito empolgados, nem também quando estivermos muito tristes, muito com raiva. Porque nós iremos tomar decisões baseadas na emoção do momento. E pode trazer consequências muito sérias para as nossas vidas. Sendo assim, precisamos tomar decisões equilibrados, com a cabeça no lugar e com o coração em Deus. Assim nós não iremos errar. Precisamos também, irmãos, de discernimento do Espírito Santo na hora de tomar decisões, para saber se aquela decisão vai ser correta ou não. Que consequências aquela decisão vai trazer à minha vida? Será se eu tomando essa decisão, eu irei ofender a Deus? Eu irei prejudicar pessoas? Eu irei prejudicar a mim mesmo? Esse discernimento de saber o certo e o errado, de conhecer o cerne da questão. Precisamos pedir ao Espírito Santo essa orientação. Precisamos também, irmãos, para tomarmos decisão com sabedoria, pedirmos conselhos a pessoas certas. Pedir conselhos, irmãos e irmãs, é ter a humildade de saber que o outro tem a me ensinar. E pedir conselhos é coisa de gente sábia também. Aquela pessoa que diz, não, eu vou sozinho, eu consigo sozinho, eu vou tomar essa decisão sem consultar ninguém, às vezes acaba batendo a cabeça no muro. Então, pedir conselhos também é um sinal de sabedoria. Mas tenha cuidado para não consultar qualquer pessoa, porque você pode ser prejudicado em vez de ajudado. Sendo assim, consulte pessoas que têm algo a ensinar. Consulte pessoas que temem a Deus. Pense nisso. Então, diante de toda decisão, precisamos de sabedoria. Olha só o que diz a palavra em Provérbios capítulo 16, versículo 33. As sortes lançam-se nas dobras do manto, mas do Senhor depende toda decisão. E na carta de São Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, a palavra diz: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade, sem recriminação, e lhe será dada. Peça sabedoria ao Senhor, diante de qualquer atitude, diante de qualquer decisão, e você será bem-sucedido no seu caminho. Mas talvez você ouça tudo isso e esteja pensando: eu já tomei tantas decisões erradas na vida que eu nem sei mais o que eu faço. Irmão e irmã, saiba que nós estamos no tempo do recomeço. Nós temos a chance de fazer diferente. Não podemos ficar presos aos fracassos do passado, às decisões erradas tomadas, porque nós podemos, a partir de hoje, de agora, tomar decisões acertadas no Senhor. Nós podemos, a partir de hoje, fazer acontecer um novo começo em nossas vidas. E sabe o que mais? Todas as decisões erradas que tomamos servirá para nós de aprendizado. Nós já sabemos o caminho que nos leva à perdição e o caminho que nos leva à vitória, que nos leva à salvação. Diante de todas as decisões tomadas que erramos,
nós colhemos muitos aprendizados. Então saiba disso. Primeiramente, se você errou, se você tomou decisões erradas, tenha a coragem de recomeçar no Senhor. E também permita que as suas decisões erradas no passado sejam para você aprendizados no presente. Deus nos deu a liberdade de escolher e a liberdade de decidir. Mas sem sombra de dúvida, o que Ele quer para nós é o bem e o melhor. Ele quer que nós nos decidamos de acordo com a sua própria vontade para que sejamos felizes. Olha o que diz a palavra em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade. O Senhor quer, meus irmãos e irmãs, que nós nos decidamos pela vida em vez da morte, pela santidade em vez do pecado, pelo céu em vez do inferno, por Ele em vez do diabo. Nessas decisões não tem como nós termos dúvida. Precisamos escolher o Senhor. Olha o que disse Josué no seu livro, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo, escolham o que vocês quiserem, mas quanto a mim, eu e a minha família, nos decidimos pelo Senhor. Escolhemos o Senhor. Então eu deixo essa mensagem no seu coração. Opte pelo reino de Deus em vez do reino das trevas. Opte por Cristo em vez do diabo. Eu fico por aqui. Eu poderia continuar falando aqui por esse vídeo, mas eu decido que termino por aqui. Então fique com Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Alô? Eu tô ligando para dar minha resposta. Eu finalmente me decidi. A minha resposta é sim.